começar com essa expressão que eu utilizei. Quando eu fiz a chamada lá, o flyer, para colocar nas redes sociais, eu usei a expressão economia da salvação. Eu fiz questão de usar essa expressão, né? O papel de Maria Santíssima na economia da salvação. Essa expressão, usar a palavra economia relativamente à salvação, à divindade, vamos dizer assim, é uma forma mais teológica de abordar o tema, mas eu resolvi utilizar para acostumar vocês a esses temas, vamos dizer assim, mais técnicos, né? Mais de teologia. Porque, eventualmente, você pode participar de uma outra formação, de um curso, de uma palestra, e um padre, uma pessoa usar a expressão economia divina, economia... Ana, tudo bem? Economia da salvação, né? Então, vamos definir primeiro isso. A palavra economia... Oi, Dolores. A palavra economia, ela é a junção de duas palavras gregas, né? Que é a palavra oikos e nomos. Então, o termo economia tem a justa posição das palavras oikos e nomos, que significa literalmente, oikos é a casa no sentido da família, não a casa como construção física, e nomos, no grego, é a lei, a regulamentação. Então, a palavra economia, mesmo por sentido financeiro, a palavra economia significa a lei da casa. Lá, no sentido de a lei que rege a casa, né? Que rege as finanças da casa. Aqui, na teologia, a palavra economia é utilizada como a lei que rege a família, não é? Então, o termo economia da salvação refere-se àquela ação de Deus em nosso favor. Seria Deus entrando na casa, Deus entrando na moradia do homem, Deus entrando na vida do homem para, não é, revelar-se e dispor sobre a vida deste homem. Por isso, seria a economia da salvação, a economia divina, ou seja, a lei de Deus na casa do homem, a lei de Deus na família do homem, na vida do ser humano. Por isso se usa a expressão economia da salvação, como esse processo de revelação que Deus faz desde Adão até Cristo, com o intuito de entrar, né? Deus ingressa na história da humanidade, né? Então daí a expressão economia da salvação. Bem, a igreja celebra hoje uma solenidade chamada de Anunciação, né? Ou a solenidade da Anunciação, que refere-se à visita do anjo Gabriel a uma jovem da cidade de Nazaré, na região da Galileia, para anunciar a essa mulher que ela seria a mãe do Salvador, né? Essa é uma história, essa história é a história básica, não é? Da nossa fé católica, e é extremamente bem conhecida, está narrada pelo Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26 e em seguida, né? E, inclusive, esse é o Evangelho de hoje, né? O anjo Gabriel é enviado por Deus a Maria e informa a Maria que ela será a mãe do Salvador. Imediatamente, Maria entra num estado de espanto, não pela notícia, mas por uma palavra que o anjo usa. O anjo diz, salve, cheia de graça, como nós diríamos aqui em português. Mas ele usa um termo em grego, ou pelo menos São Lucas usou um termo em grego, que se refere a uma graça infusa na alma de Maria por todo sempre, por toda a eternidade, né? Então ele usa a palavra keharitomene. Ele diz no texto grego de São Lucas, né? Kari keharitomene, né? É como se ele estivesse dizendo, salve, agraciada plenamente por todos os tempos, com uma graça infinita. É um termo tão complexo em grego
que nós não temos uma tradução específica para português, mas ele pode significar a ideia de que a graça de Deus infusa na vida de Maria, ela transpõe o tempo e o espaço. E é exatamente desse texto, isso é Lucas 1, 28, que Deus vai promover a salvação de Maria, vai promover a gestação de Maria de forma imaculada, ainda no ventre de sua mãe, de tal forma que ela não contrai o pecado original e nem comete pecado. Isso por quê? Porque no momento em que Maria é gerada, a graça de Deus é infusa em sua alma, é infusa em sua vida, de tal forma que o pecado de Adão, o pecado original, não alcança Maria. Então ela já é concebida sem pecado, de onde sai a chamada solenidade da Imaculada Conceição de Maria, que a gente celebra no dia 8 de dezembro. De tal forma que Maria, ela já é concebida, ela já é gerada no ventre de sua mãe, sem o pecado original, sem mácula, e por isso ela já é santa desde a concepção. E o anjo usa essa palavra, que é haritomene, para dizer a ela dessa graça imensa que Deus lhe ofertou. Essa graça, porém, não é por um mérito de Maria. Não é porque ela, por si mesma, mereça essa graça. Essa graça é para que ela possa, no futuro, quando ela tiver ali 13, 14, 15 anos, que ela receber a visita do anjo e ela aceitar a missão proposta por Deus, aí ela vai poder gerar em seu ventre, puro, imaculado, sem pecado, o Salvador. Então, Cristo, obviamente, não poderia ser gerado nas trompas, no útero de uma mulher pecadora. Então, Deus, sabendo que Maria vai aceitar a proposta, a missão de ser a mãe do Salvador, Deus sabendo, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabendo que Maria vai aceitar essa missão, Ele a prepara, imaculando-a, tornando-a pura, sem mancha, sem defeito, sem mácula, desde a sua concepção, para que, quando no futuro o anjo visitá-la e disser, você vai ficar grávida a partir da obra do Espírito Santo, aí ela, sem pecado, vai poder dizer, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E aí Cristo vai ser gerado no ventre de Maria, que será, neste caso, em razão da Imaculada Conceição, uma mulher pura e santa e, portanto, apta a gerar o Filho de Deus. É essa festa da anunciação e da aceitação da missão dada por Deus, a Nossa Senhora, que nós celebramos hoje na igreja, né? E você veja uma coisa interessante, né? Porque a igreja escolhe o dia 25 de março para a gente fazer a celebração da Imaculada Conceição, para fazer a celebração da Anunciação. Ora, porque se Jesus nasce em 25 de dezembro, né? Jesus nasce em 25 de dezembro, obviamente Jesus foi gerado no útero de Maria 9 meses antes, né? Embora hoje se conte o prazo de gestação em semanas, mas quando você conta em meses, você conta 9 meses, o tempo normal de gestação do ser humano. Então, se Jesus nasce no dia 25 de dezembro, por óbvio, ele foi gerado no dia 25 de março, exatamente 9 meses antes. Então, por isso, a festa, a solenidade da Anunciação acontece 25 de março, porque hoje nós estamos a exatos 9 meses do Natal. E óbvio, como toda a criação de Deus é perfeita, o próprio Deus nascendo de uma mulher, ele não seria prematuro para nascer com menos de 9 meses, nem pós-maturo para nascer com mais de 9 meses. Então, na sua perfeição, Jesus nasceu no tempo exato de gestação de um ser humano. Então, por isso, a solenidade da Anunciação, do que o anjo Gabriel faz à Nossa Senhora, é celebrada hoje no dia 25 de março. Pois bem, mas a questão que a gente vai tratar aqui é a seguinte.
É possível a gente falar assim, existe um papel, existe um espaço, existe um espaço mesmo, né, para verificarmos a participação de Maria no processo de salvação, nessa economia da salvação? Ora, porque nós poderíamos ser confrontados, e frequentemente, por nossos irmãos separados, né, os protestantes, que diriam o seguinte: não, a salvação é uma obra de Deus, e quem nos salva é Cristo, por meio da sua morte na cruz e a sua ressurreição. Então, não haveria, segundo essa visão, não é, a possível participação, ou não teria espaço para a gente tratar de uma participação de Maria ou de uma mulher ou de outra pessoa no processo de salvação. Ora, se nós fôssemos pensar assim, Deus não precisava vir ao mundo, né? Ele poderia salvar a humanidade sem enviar Jesus. Deus poderia salvar a humanidade por qualquer modo, né? Qualquer modo. Deus é infinitamente poderoso e ele poderia salvar a humanidade por um estalar de dedos. No entanto, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele quis fazer uma obra de salvação muito mais íntima, muito mais amorosa, muito mais perfeita. Se Deus resolvesse, né, vamos usar aqui uma linguagem antropomórfica, né, vamos atribuir a Deus uma compreensão, uma forma humana para a gente poder explicar melhor. Se Deus quisesse salvar a humanidade assim, no estalar de dedos, pronto, toda a humanidade estaria salva. Mas Deus quis fazer algo mais pessoal. Deus quis fazer algo mais íntimo. Deus quis fazer da salvação um gesto de amor mais intenso. E que gesto foi esse? Tornar-se homem. Essa ideia de Deus se tornar homem é algo que a gente precisa pensar. E pensar, e pensar, e pensar. Porque é talvez a maior obra de Deus. É a maior obra de Deus. É Deus se humilhar na linguagem humana. É Deus se rebaixar. É Deus descer, literalmente, do alto de sua glória, sem abrir mão, porque não é? Isso não seria possível, sem abrir mão de sua divindade. Mas Deus descer ao nível baixo, imundo, pobre, miserável da criatura humana. E para se identificar com o homem, para se tornar semelhante ao homem em tudo, menos no pecado, ele quis nascer bebê, ser criança, ser adolescente, ser jovem, ser homem adulto, trabalhar fisicamente como qualquer um de nós tem de trabalhar, né? E ele trabalhou como carpinteiro, possivelmente da sua adolescência até os 30 anos de idade. Deus quis se identificar com o homem de uma maneira plena. E, para se identificar com o homem, ele teria de nascer de uma mulher. E para nascer de uma mulher, ele precisaria da colaboração dessa mulher. Por isso o anjo coloca a situação diante de Maria nessa solenidade da Anunciação. Você vai ter um filho. E aí, o que você diz? Ela poderia... Mas ela fez a seguinte afirmação: eis aqui a serva do Senhor. Eu estou aqui, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela aceitou a missão, ela aceitou o encargo, ela aceitou abrir mão dos seus sonhos, de ser simplesmente a esposa de José, de viver a vida de uma mulher daquela época, com os seus sonhos, com a sua realidade, com os seus filhos, para assumir uma postura que Deus lhe oferece, de ser a mãe do Salvador. Então, há sim uma colaboração de Maria, há sim um espaço para a gente falar de um papel de Maria, de uma parte da salvação para a qual Maria contribuiu.
para a qual Maria auxiliou, para a qual Maria trabalhou, na medida em que ela aceitou ser a mãe do Salvador, na medida em que ela aceitou o encargo de ser a mãe daquele que haveria de salvar o mundo. Então nós temos sim esse espaço para falar de uma participação de Maria no processo, na economia da salvação. Muito bem, vamos pensar aqui na primeira aliança. Né? Eu tenho usado muito esse tema das alianças para os nossos estudos. Vamos pensar na primeira das nossas alianças. A primeira aliança que Deus faz com o homem é a aliança com Adão e Eva no paraíso. E aí vamos pensar numa coisa. Não é? Na solenidade de São José, na nossa live no sábado passado, eu disse que em todas as alianças, nós temos a participação de uma família. E naquele momento, na solenidade de São José, essa participação da família, eu valorizei, por óbvio, a participação do homem nessa aliança ou nessas alianças que Deus celebrou. Né? Aí, portanto, eu falei de Adão, eu falei de Noé, eu falei de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, até que eu cheguei a São José. Eu poderia repetir a mesma história que eu falei no sábado passado, para dizer que, junto de todos esses patriarcas, ao lado de todos esses patriarcas, por meio dos quais Deus fez aliança com a humanidade, sempre tivemos a presença de uma mulher, porque a aliança sempre envolveu uma família. Então, se eu tive a aliança com Adão, eu tinha ao seu lado Eva. Se eu tive a aliança depois com Noé, eu tive ao lado de Noé a sua esposa, e ao lado dos filhos de Noé as suas 3 esposas. Se eu chego a Abraão, eu tenho Sara. Se depois eu vou a Isaac, eu tenho Rebeca. Quando eu chego a Jacó, eu tenho a Raquel. Depois eu vou a José, que também tem a esposa. Depois eu chego em Moisés, que tem Zípora. Depois eu chego a Davi, que também tem a esposa. E depois eu chego a São José, que tem Maria por esposa. Ou seja, assim como Deus faz as sucessivas alianças, não é, com os patriarcas do passado, do Antigo Testamento, para se revelar ao homem, para se dar a conhecer. E essas alianças têm ali sempre a presença do homem centrado na aliança, tem também a presença da mulher. Tem também a presença de uma mulher. Então, a aliança sempre é com a família. É sempre com a família. Seja o caso de Adão e Eva, seja o caso de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, até São José com Nossa Senhora. Por isso a expressão economia da salvação fica tão bem colocada, porque a economia aí, como eu disse no início, é a lei que organiza a casa, a família, a junção de homem e de mulher. E a aliança que Deus faz com a humanidade sempre envolve uma família. Tanto que na última e definitiva aliança, o que nós temos? Nós temos o próprio Deus que vem se tornar homem, e vem se tornar homem no seio de uma família, com um marido e uma esposa, sendo o próprio Deus o Filho, na pessoa de Jesus Cristo, que nós conhecemos carinhosamente na nossa devoção católica de Sagrada Família. Não é? Então, todas as alianças envolvem o homem e a mulher. Pois bem, vamos ainda pensar um pouco mais. Na primeira aliança, não é? Deus cria o homem, Deus cria a mulher. Nós temos 2 narrativas de criação no livro de Gênesis. Aquele capítulo 1, em que Deus cria o mundo todo em 7 dias, é uma história da criação. Mas quando você vai ler o capítulo 2, você percebe que o capítulo 2 é uma segunda história da criação.
Então nós temos duas histórias no livro de Gênesis narrando a criação. Essas duas histórias, elas não se conflitam, elas não se excluem, elas não são excludentes nem contraditórias, elas são complementares. É que no primeiro relato, no capítulo 1, a criação é colocada visando mais mostrar aquele Deus todo-poderoso. Haja luz e houve luz. Haja um firmamento entre o céu e a terra, ajuntem-se as águas, fervilhem os mares de peixes. Então a criação é aquela coisa apoteótica de um Deus poderoso, capaz de criar por sua palavra. É uma narrativa da criação. No capítulo 2, nós temos outra narrativa, que não exclui a primeira, apenas mostra uma outra visão. No capítulo 2, a narrativa da criação mostra um Deus mais próximo, um Deus mais carinhoso, um Deus que é um artesão. Como diz o capítulo 2? Que Deus foi lá, fez chover sobre a terra ficou molhada, ele tomou aquela terra molhada na forma de um barro, moldou um homem, moldou um boneco de barro, depois trouxe aquele boneco para perto de si, soprou nas suas narinas e ele se tornou alma vivente. Enquanto no capítulo 1 diz, e Deus criou o homem e a mulher. No capítulo 2, Deus cria com as suas mãos. Deus é um artesão, é um oleiro, ele faz com cuidado, ele pensa em cada pedaço, cada parte do corpo humano. E depois tem até um ato carinhoso, ele sopra o hálito divino nas narinas do homem para o homem viver. E depois disso, ele ainda faz o homem dormir. Aí Deus é um anestesista. Aí depois ele é um cirurgião. Ele vai lá, tira uma parte da costela do homem, molda um outro ser humano, que é a mulher. Depois vem e ainda celebra um casamento. Apresenta um ao outro, para que sejam marido e mulher. Então, veja, são duas formas interessantes. E isso, segundo nos ensinam os padres da igreja, lá dos primeiros séculos, essa forma do capítulo 2 de mostrar isso, é para mostrar a dignidade de homem e de mulher em pé de igualdade. Não é? Em pé de igualdade. É para mostrar que o homem e a mulher têm a mesma dignidade, não é? O mesmo princípio criativo, o mesmo princípio criador. Essa dignidade da mulher, que vai ter um reflexo muito grande no mundo ocidental, vai ser profundamente ampliada pela igreja nos primeiros séculos, quando a igreja criar um princípio que não existia em nenhum lugar do mundo e que existe hoje graças à Igreja Católica, apesar de hoje estar sendo desfeito pelas legislações e pelos tribunais do mundo afora, que é o casamento monogâmico. O casamento monogâmico, o casamento de um homem com uma mulher, é uma criação da igreja cristã. Tanto que onde a igreja não floresceu, onde a igreja não conseguiu se estabelecer, nós ainda temos a prática de múltiplos casamentos, né? Principalmente de um homem com várias mulheres. E essa ideia do casamento monogâmico também é uma ideia de valorizar e mostrar a dignidade da mulher. Ora, se um homem pudesse, se fosse a vontade de Deus, que um homem tivesse várias esposas à sua disposição, isso já induziria, por natureza da imaginação, a ideia de uma inferioridade da mulher. Tanto que um homem poderia ter 2, 3, 4 mulheres. Mas quando se diz que o homem se casa uma vez com uma mulher, você igualou aí o homem e a mulher em uma dignidade. E isso você tem no Gênesis, quando Deus cria uma Eva e não 2, 3, 4, não é? Deus não criou um harém para Adão, Deus criou uma mulher para Adão, né? Pois bem, e o que isso tem a ver com Maria? Isso tem muito a ver com Maria, porque Eva tem muito a ver com Maria. Vamos aqui. Eva é criada sem o pecado original. Obviamente, nós sabemos que quando Deus os cria, Deus os criou sem pecado, não é? E lhes deu, na primeira aliança, a ordem de não consumir
o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque aí sim se configuraria o pecado. Então, no primeiro momento, até que haja a consumação desse fruto, como está descrito no capítulo 3 de Gênesis, nós temos uma Eva imaculada. Assim como nós temos, em razão do dogma da Imaculada Conceição, que eu já expliquei aqui, eu tenho um vídeo específico sobre o dogma da Imaculada Conceição no nosso canal do YouTube, nós temos Maria também imaculada, tal qual Eva. São as únicas duas mulheres no mundo, não é, que foram criadas sem a mácula do pecado original. No entanto, Eva faz a escolha do pecado. Eva, juntamente com Adão, escolhem desobedecer a Deus e lançam mão do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e com isso você tem aí, né, a bagunça de toda a humanidade. Do outro lado, nós temos Maria, que também nasce sem o pecado original, mas diferentemente de Eva, não consome, ou melhor dizendo, não opta pela desobediência. E no dia da anunciação, quando o anjo Gabriel propõe a Maria que ela seja a mãe do Redentor, a resposta dela é: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Essa que deveria ser a resposta de Eva. Olha aqui, olha a relação que eu estou fazendo. A resposta de Eva à serpente deveria ser qual? Eu sou a serva do Senhor e eu vou fazer em mim a vontade dele. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, a sua palavra. Eu costumo fazer uma relação muito interessante entre a ideia do fruto e a ideia da gravidez de Maria. Olha só. Na biologia, as plantas classificadas como angiospermas são aquelas plantas que produzem a semente dentro do fruto. Como, por exemplo, a pera, a maçã, abacate, né, o tomate e tantas outras. São aquelas plantas cujo fruto tem a semente dentro do seu interior, no interior da fruta. E para os biólogos, o fruto maduro de uma planta angiosperma é o útero grávido desta planta. Porque dentro do fruto maduro de um abacate, por exemplo, está a semente que vai gerar um novo abacateiro. Isto é, vai gerar uma vida. Entende isso? Entende o que eu estou dizendo? Eu nem vou usar a maçã por conta da piada, né? Eu vou usar o abacate. O abacate é uma planta angiosperma, ou seja, ela dá um fruto com uma semente em seu interior. O abacate maduro é o útero maduro, grávido daquela planta. Porque se você retirar aquela semente do abacate maduro e plantar, não é? De acordo com as técnicas agrícolas, você vai gerar uma nova vida, um novo abacateiro. Quando o anjo propõe a Maria: eis aqui a serva do Senhor, você será mãe do Salvador, e ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, sabendo nós que após a fecundação, o óvulo fecundado é fixado na parede do útero e a criança se desenvolve dentro do útero da mulher, eu tenho aí dois grandes úteros. O útero, que é o fruto maduro da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o útero de Maria, onde será gerado Cristo. Olha que coisa interessante. Eva lança mão do útero da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o fruto maduro do pecado. Maria, quando diz sim ao anúncio do anjo,
ela está oferecendo a Deus o seu útero, para nele ser germinado, gerado e dele nascer o Salvador. Enquanto o primeiro útero, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, produz o pecado e a perdição, o útero de Maria produz o Cristo que vai nos salvar. Entende? Não se esqueçam de mais um detalhe. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual Eva lança mão, está preso a uma árvore. E Cristo, que nasce do útero de Maria, é preso também a uma cruz, que antes de ser cruz, foi uma árvore. Então vejam bem, nós temos na relação de Eva e Maria, duas mulheres, ambas sem o pecado original. Nós temos na relação dessas duas mulheres com a obediência, a opção de Eva por não obedecer e lançar mão do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o útero grávido da árvore, da planta. E de outro lado, Maria, que ao dizer sim à proposta do anjo, cede a Deus o seu útero, para nele ser gerado a pessoa de Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal tem agarrado às suas galhas, aos seus ramos, o fruto que vai gerar o pecado. Enquanto o fruto do útero de Maria também estará agarrado a uma árvore. Mas uma árvore que foi retirada e com ela foi construída uma cruz. Não mais relacionada ao pecado, mas para retirar do mundo o pecado. Por isso, no ano 140 mais ou menos, coisa aí de 110 anos depois da paixão e morte de Nosso Senhor, teremos um filósofo cristão, que da época foi extremamente conhecido, chamado São Justino, ou Justino de Roma, que vai escrever na sua defesa da fé católica, mais ou menos no ano 140, 150, um texto onde ele diz que, assim como São Paulo coloca Cristo como o novo Adão que tira o pecado do mundo, e sendo Eva a mulher que contribuiu para que o pecado entrasse no mundo, Maria é a anti-Eva, é a nova Eva, é a contra-Eva. Porque enquanto Eva contribui para que o pecado entre no mundo, Maria, com o seu sim à proposta do anjo, contribui de igual modo, mas para que o pecado saia do mundo. Então, respondendo à nossa primeira questão, existe um espaço para a gente pensar, falar, debater sobre o papel de Maria no processo de salvação, na economia de salvação? Sim, existe. E o espaço é esse que eu acabo de narrar. Existe ainda outras relações que nós podemos fazer entre Maria e o Antigo Testamento. Primeiro, vamos começar aqui com uma coisa interessante. Eu já falei da Anunciação, eu falei basicamente da Anunciação aqui e da relação da Anunciação com Adão e Eva. Mas vamos adiante no processo de revelação. Porque depois de Adão e Eva, o mundo se perdeu e mesmo com a promessa do Evangelho, que está lá em Gênesis 3,15, o mundo se perdeu. Mas vamos a essa promessa. Vamos ao proto-evangelho. Proto-evangelho. Guardem bem essa expressão. Proto-evangelho. Primeiro evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus, então, percebe o pecado de Adão e Eva,
Deus procura os três, né? Adão, Eva e a serpente, e comina a cada um a recompensa pelo pecado. No caso da serpente, a fala de Deus é a seguinte, Gênesis 3,15. E porei inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, e ela te esmagará a cabeça. Observe esse texto. Deus relaciona ali a descendência da serpente, a continuidade da ação tentadora da serpente, personificando ali o quê? A ação do diabo que vai tentar sempre seduzir a humanidade para o caminho do mal. E a descendência da mulher. Sendo que lá na frente, apesar da serpente ferir o calcanhar da descendência da mulher, no sentido de que a serpente vai sempre nos perseguir, um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Esmagar a cabeça da serpente no sentido de matá-la, de vencê-la, de derrotá-la. Deus diz isso à serpente, que personifica o diabo, e à mulher, Eva. Quem é o descendente de Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente? Na carta de São Paulo, na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, São Paulo nos responde quem é o descendente da mulher. Ele diz o quê? Quando chegou o momento oportuno, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Nascido de mulher. É por isso que nas bodas de Caná, primeiro milagre público de Jesus, quando o vinho acaba e Nossa Senhora chega para Jesus e fala, eles não têm mais vinho. O que é que Jesus diz a Maria? Jesus diz, ainda não é chegada a minha hora, mulher. Veja que Jesus não chama Maria de mãe, apesar dela ser mãe dele. Jesus é gerado. A humanidade de Jesus, claro, ele é Deus Todo-Poderoso, sempre eterno, mas a humanidade que ele assume na encarnação é gerada no corpo de Maria. Assim como você, mulher, gerou seus filhos. No sangue de Maria, na carne de Maria. E essa humanidade de Cristo, juntamente com a sua divindade, não se separam mais. Então, Maria é efetivamente mãe de Cristo, mas ele não a chama de mulher. Quando ela fala, eles não têm mais vinho, ele diz o quê? Mulher, não é chegada a minha hora. Por que ele chama Maria de mulher e não de mãe? Porque ele está se revelando como Deus naquele dia. É o primeiro dia da vida pública de anúncio do Evangelho. E aí ele chama Maria de mulher porque ele está se referindo a Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Ele está ali dizendo, chamando Maria de a anti-Eva, né? É como se ele estivesse dizendo, olha, você que é a anti-Eva, eu sou o descendente de Eva por causa de você. Entende isso? É por essa razão que Jesus chama Maria de mulher nas bodas de Caná e não de mãe. E o que ele faz nas bodas de Caná? Ele transforma água em vinho para salvar o casamento. Perfeito, para salvar o casamento. Mas ele fala para Maria antes uma coisa enigmática. Ele fala assim, ainda não é chegada a minha hora. O que ele quis dizer com isso? Para que hora Jesus veio? Para qual hora Jesus veio? Ele veio para a hora da cruz. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Então, a hora exata para a qual ele veio é a hora da cruz. E quando Maria diz, não é chegada a minha hora, quando Maria diz, aliás, eles não têm mais vinho, ele diz, não foi para essa hora que eu vim, não foi para
esse momento, não é chegada a minha hora. Mas tudo bem, eu vou fazer aqui um jeito de salvar esse casamento e vou transformar a água em vinho. E vai lá e transforma a água em vinho. Agora, quando chega a hora de Jesus, que é a hora da cruz, os romanos tinham o hábito de quebrar as pernas dos crucificados, porque quando quebravam as pernas dos crucificados, eles não poderiam mais respirar, porque eles estavam pendurados na cruz, e quando se pendura, o pulmão esvazia. Quando foram quebrar as pernas dos dois ladrões, fizeram isso, mas não quebraram as pernas de Jesus, porque ele já tinha morrido às 15h. E aí, um dos soldados traspassa o peito de Jesus com uma lança. E o que é que sai? Você lembra? Sai sangue e água. Sangue e água. Enquanto nas bodas de Caná, ele faz a água em vinho, aqui você tem a água e o vinho da salvação, o sangue e a água de Cristo. Sendo ele mesmo o pão da vida, sai do corpo dele sangue e água. O que é isso, gente? Como é que nós católicos chamamos isso? Eucaristia. Ali era a hóstia pura de Deus na cruz. O corpo de Cristo, o sangue e a água. Você foi à missa hoje, na solenidade da Anunciação. O que é que o padre coloca no cálice? Vinho. Uma gotinha de água. Antes disso, ele apresentou a Deus o pão. E no final nós temos pão, vinho e água transubstanciados no corpo e no sangue de Jesus. O vinho que é transformado a partir da água nas bodas de Caná é o sangue que sai da água, sai do corpo de Cristo junto com água na cruz. Então, quando ele diz a Maria, não é chegada a minha hora, mulher, ele está prenunciando a cruz, quando ele será traspassado e do seu corpo vai sair sangue e água. No primeiro caso, nas bodas de Caná, o vinho que Jesus criou a partir da água é para selar um casamento de um homem e de uma mulher. Quando nós chegamos na cruz, o vinho, agora transubstanciado em sangue, e a água que sai do seu corpo, celebram também um outro casamento. Que casamento? O casamento de Cristo com a igreja. Então veja, o primeiro milagre que Cristo celebra na sua vida é a transformação da água em vinho. Esse milagre celebrado a partir de um pedido de Maria. Não esqueça disso. O milagre de transformação da água em vinho é uma intercessão de Nossa Senhora. Eles não têm mais vinho. E o primeiro milagre que Cristo faz por intercessão de Nossa Senhora é um prenúncio perfeito do grande milagre na cruz. Só um minuto. É o prenúncio perfeito do grande milagre na cruz. E nessa hora em que ele está na cruz, o que ele faz? Vamos dar uma olhada lá em João 20, Evangelho de São João, capítulo 20. Essa parte aqui eu não tinha pensado em falar, então, Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 26. Vamos lá. Jesus, já pregado na cruz, ao ver a sua mãe e ao lado dela, o discípulo a quem amava, disse à mãe, mulher, eis aí o teu filho. Novamente, mulher. Por que mulher? Porque mulher aqui é a anti-Eva. É a mulher que permitiu, que contribuiu, que ajudou, que fez parte do processo de salvação, gerando em seu corpo o próprio Deus. Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo, filho, eis aí a tua mãe. O mesmo Cristo que, a pedido de Maria, transforma água em vinho para selar um casamento em Caná da Galileia, como o primeiro milagre de sua vida pública,
sela o casamento, seu próprio casamento com a humanidade, com a igreja, com aqueles que haverão de ser crentes nele, com outro vinho e outra água. O sangue e a água que sai do seu corpo quando traspassado pela lança. E aquela mulher que o gerou, permitindo que a salvação acontecesse, aquela mulher que o gerou e que o acompanhou até o momento da morte na cruz, ele dá por mãe ao discípulo que não o abandonou e que ficou aos pés da cruz. E dá esse discípulo por filho de Maria. Nesse momento, Cristo está dando como filhos de sua mãe todos os seus irmãos adotivos, todos aqueles que haverão de crer em Deus por meio dele. Ora, se no processo de encarnação para a salvação do mundo, Deus fez com que Cristo nascesse de uma mulher, aqueles que crerão em Deus e por meio de Cristo serão salvos, têm de ser efetivamente filhos espirituais dessa mulher, como ele próprio era filho legítimo. Era não, é. Porque Jesus não deixou de ser filho de Maria, porque as naturezas divina e a natureza humana de Cristo não se separaram. Ele ainda é filho de Maria. Nunca deixou de ser-lo. E a própria Bíblia vai mostrar isso. Então, todos nós somos por Cristo filhos espirituais de Maria. E Maria, como é mãe biológica, não é? Segundo a carne de Cristo, é nossa mãe espiritual. A menos que não creiamos em Cristo. A menos que não queiramos tê-lo por irmão e Deus por pai. Aí sim, podemos rejeitar Maria por mãe. Mas ninguém será filho de Deus se não reconhecer Maria por mãe. Veja o que acontece no livro de Atos, capítulo 1, quando os discípulos estavam em Jerusalém, à espera da vinda do Espírito Santo. Vamos lá. São Lucas narrando os dias que antecedem a vinda do Espírito Santo. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam reunir-se Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, dentre elas Maria, mãe de Jesus. Observe isso aqui, meu caro. Nós estamos falando da semana que antecede ao Pentecostes. Jesus já ressuscitou, já foi para os céus. A paixão, morte e ressurreição é algo de mais de 40 dias. Lucas escreve esse livro 15 ou 20 anos, talvez mais, depois da morte de Cristo. E 15, 20 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, óbvio, vai dizer Maria, mãe de Jesus. Quando o livro de Atos foi escrito, já tinham passado quase 20 anos da ressurreição. Obviamente, Cristo ascende aos céus 40 dias depois da ressurreição. E Lucas se refere a Maria como a mãe de Jesus. Ora, e por que hoje Maria não é? Ela é a mãe de Jesus e mais tarde, no ano 431, quando a igreja já terá resolvido a compreensão de que a natureza divina de Cristo, junto à sua natureza humana, formaram uma união indissolúvel e inconfundível, de tal sorte que Jesus Cristo é 100% Deus e, sem deixar de ser 100% Deus, ele é 100% homem
E essas duas naturezas jamais se separarão. Portanto, Maria, sendo mãe de Cristo, é obviamente mãe de Deus. E daí, no ano 431, a igreja vai declarar solenemente o dogma que nós chamamos, até usamos uma expressão grega, que é Theotokos, Maria, mãe de Deus. Porque o próprio Cristo é Deus, e quando ele assume a sua natureza divina, ele não deixou de ser Deus. E quando ele morre e ressuscita, ele continua com a natureza humana, junto à sua natureza divina. E se Maria é mãe dele segundo a carne, e se não se pode separar as duas naturezas, Maria é mãe de Deus. Deus, no mistério insondável, consegue entrar na história humana de tal modo que se torna filho de um ser humano. A identificação de Deus com o homem é tão grande, com o ser humano é tão grande, que Deus traz a divindade para a humanidade e leva a nossa humanidade para a sua divindade. E ele faz isso por meio da maternidade divina. Por isso a igreja proclama, defende, crê e jamais abrirá mão dessa verdade de fé. Maria, mãe de Deus. Poderíamos ainda falar, eu não sei se o Instagram vai me dar hoje mais de 1 hora, mas poderíamos falar ainda sobre algumas mulheres do Antigo Testamento que de algum modo podemos relacionar com Nossa Senhora. E tem uma coisa curiosa em 3 ou 4 delas. Vamos lá. Quando Deus chama Abraão para formar um povo, que será o povo judeu, por meio do qual o Cristo virá e nascerá de Maria, Abraão tinha por esposa Sara. E Sara era estéril. E eles já eram de idade. Quando jovem, Sara já era estéril. Quando idosa, aí ela já tinha a esterilidade natural, a ausência de ovulação natural, porque a mulher é idosa. Mas ela era estéril na juventude. No entanto, Deus faz Sara gerar um filho. Mais tarde, Isaac, filho de Abraão e Sara, vai ter uma esposa, que é Rebeca, que também será estéril. Isaac vai pedir a Deus uma bênção e Deus vai fazer a Rebeca conceber e dar luz a Esaú e Jacó. Mais tarde, Jacó vai se casar com Raquel e Raquel também será estéril. Olha que coisa interessante. As 3 primeiras matriarcas a partir de Abraão são mulheres estéreis. Veja que interessante. Sara é estéril, a nora de Sara, Rebeca, é estéril, a nora de Rebeca, Raquel, é estéril. Milagrosamente, no processo de Deus querer se revelar ao homem, de Deus querer se dar a conhecer, de Deus querer se mostrar, de Deus querer cumprir aquela promessa de Gênesis 3,15 e gerar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente a partir de uma descendente da mulher. Por isso que é tão preciosa a expressão de Cristo quando ele chama Maria de mulher. Deus vai fazer o milagre dessas 3 mulheres, numa sequência de gerações, mulheres estéreis, dar à luz. E aí você vai lembrar de uma coisa interessante. Quando o anjo Gabriel, o meu xará, chega para Maria e diz: você vai dar à luz
a um filho, e esse filho vai salvar o povo dos seus pecados, o que é que Maria diz? Maria diz assim, 28. Maria diz assim, como acontecerá isso se não conheço homem algum? A palavra conhecer aqui, no original grego, ela fala, acho que andrignosko, né? Gnosko é conhecer, andre é homem do sexo masculino. Ela fala que não conhece, a palavra gnosko, que ela diz aí, que não conhece homem, é no sentido da intimidade. Da intimidade sexual mesmo. É como se ela estivesse falando, eu nunca estive num ato libidinoso, sexual, nunca fiz sexo com um homem, eu nunca pratiquei um ato sexual com um homem, eu nunca tive um contato íntimo com um homem. Né? É isso que ela está dizendo. Então vamos colocar aqui, olha que interessante, enquanto uma mulher é virgem e conserva a sua virgindade, ela é, nesse aspecto, também estéril. Concordam? Veja só, se a mulher, o ser humano é gerado no corpo da mulher, mas se a mulher é virgem, ela não teve contato sexual com o homem, enquanto ela não tiver um contato sexual com um homem, uma relação sexual normal, ela continuará virgem. E ela continuará estéril. Estéril no sentido de não poder gerar, porque ela só vai gerar um filho na medida em que tiver uma relação sexual com o homem. Mas enquanto isso não acontecer, ela é, naquele momento, incapaz de gerar, portanto, estéril. Então você tem aí uma similitude, não é, da esterilidade dessas matriarcas com a virgindade de Maria, com a condição de Maria virgem. E assim como Deus, na sua onipotência, fez as mulheres estéreis conceber e dar à luz, claro, lá com seus maridos, da forma tradicional, aqui com Maria, Deus fará um milagre muito maior e vai fazer uma virgem sem contato com o homem dar à luz e gerar um filho. Porque aqui é a geração do próprio Deus. Aqui é o cumprimento de Gênesis 3,15. Não nos esqueçamos também que a mãe daquele que ia anunciar ou pré-anunciar a Cristo, que era João Batista, nós estamos falando de Isabel, Isabel também era idosa e estéril. Casada com Zacarias há muitos anos, nunca tiveram filhos. E quando o anjo Gabriel anuncia a Zacarias que a mulher dele vai ter um filho, ele também se espanta, porque a mulher é estéril. Ele se espanta a ponto de duvidar. E Deus faz Isabel conceber, mesmo sendo estéril. Esta esterilidade das mulheres do Antigo Testamento apontam para a esterilidade de Maria no sentido de ser uma mulher virgem. Isso é mais um dado para enriquecer a nossa concepção, a nossa ideia, não é? Da importância de Maria. Agora vamos ver que coisa interessante. No momento em que o anjo anuncia a Maria que ela será a mãe de Cristo, e ela aceita ser a mãe, ela é também a primeira pessoa a ter notícia da salvação. Veja que interessante, a primeira pessoa a ter notícia da salvação é Maria. É a primeira a acreditar em Deus e, portanto, é a primeira a ser salva. E mais do que isso, tão logo o anjo termina o anúncio e vai embora, vem o versículo 39 e diz o seguinte, de Lucas 1. Naqueles dias Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela foi visitar quem? A sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista.
que iria anunciar a chegada de Cristo. Então veja que interessante. Ela foi a uma cidade anunciar à sua prima que ela seria a mãe do Salvador. Aí nós temos outro mistério. Maria é a primeira evangelista. Ela é a primeira pessoa que vai anunciar a vida de Cristo. O primeiro, claro, o anjo anuncia a ela e ela é a primeira que vai anunciar a outrem. Então, é a primeira pregadora do evangelho. Porque ela vai anunciar a Isabel que ela está grávida do próprio Deus. E aí nós teremos um mistério fantástico, que é Maria se encontrando com Isabel. Eu poderia deixar isso para a gente falar na festa da visitação, mas não tem problema, lá eu vou falar novamente. Eu queria que você prestasse atenção nesse ponto, eu vou terminar com ele. Quando Maria chega na casa de Isabel, olha como Lucas descreve a cena. Ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança, João Batista, saltou de alegria em seu ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte e excelente exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como me acontece que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois logo que ressoou aos meus ouvidos a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Olha que coisa interessante. Quando Maria vai visitar Isabel, ela simplesmente saúda Isabel. João Batista, que está no útero de Maria, de Isabel, salta. E a presença de Maria grávida de Cristo, a presença de Cristo ali em Maria, torna Isabel cheia do Espírito Santo. E ela faz uma proclamação: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Senhor? Ou seja, Isabel já chama Maria aqui de mãe de Deus. Olha que interessante. Aquilo que será proclamado no Concílio de Éfeso no ano 431 sai da boca de Isabel, que está cheia do Espírito Santo. Então, quando você, se for o caso, ouvir alguém dizer que Maria não é a mãe de Deus, diga o seguinte para essa pessoa: Santa Isabel proclamou Maria como mãe do meu Senhor, usando aí a palavra Kyrion, para Deus, para Senhor, como divindade. E quando Isabel disse isso, ela estava cheia do Espírito Santo. E São Lucas escreveu isso na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo. Então é a Bíblia que está dizendo que Maria é a mãe de Deus. O que a igreja fez foi proclamar formalmente como dogma aquilo que já é um ensinamento bíblico. Então, nós temos concluindo, nós temos sim uma participação efetiva de Maria na economia da salvação. Nós temos sim uma participação clara de Maria no processo de salvação. A começar pelo fato de que ela foi colocada como a mãe do próprio Deus e ela aceitou o encargo de ser a mãe desse Deus que nasceria dela para salvar o mundo. E não só foi essa condição de ser uma mãe, vamos dizer assim, uma atividade passiva. Não. Maria tem uma participação ativa no processo de salvação, na medida em que é ela, juntamente com São José, que vão tomar aquela criança recém-nascida, ensiná-lo a andar, ensiná-lo a falar,
como se diz na música Maria de Nazaré, do Padre Zezinho, é Maria que vai, juntamente com José, levar Jesus ao templo e lhe ensinar as coisas de Deus. É Maria quem vai também fazer de Jesus, juntamente com José, um homem. Alzeni, nós começamos há mais ou menos 1 hora, mas esse vídeo estará disponível no Instagram e no YouTube. Procure no Instagram e no YouTube, Grupo Santo Anselmo. É Maria e José que formarão de Jesus um homem. É Maria que vai estar com Jesus no primeiro dia do início da sua atividade pública. É ela quem vai interceder, pedir para ele fazer o primeiro milagre da vida dele. E ele vai fazer exatamente um milagre que vai se relacionar com a sua morte na cruz. E no final, no dia em que Jesus estiver pendurado na cruz, morrendo para salvar a humanidade, quem vai estar diante dele, diante da cruz, em pé? Porque São João, no capítulo 19, diz isso. Permaneciam de pé diante dele. É Maria. Então, a participação de Maria não é diminuta, não é de menor importância, nem é passiva. Ela tem uma participação ativa, importante e real no processo de salvação. E mais, para finalizar, quando do momento em que os apóstolos estarão esperando a descida do Espírito Santo para o alvorecer da igreja no dia de Pentecostes, eu acabei de ler isso aqui no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, versículo 8, estavam lá algumas mulheres, nos diz São Lucas, dentre elas, Maria, a mãe de Jesus. Vejam só, ela está também ao lado dos discípulos na hora do nascimento da igreja. Eu vou contar uma história para vocês para terminar. Eu não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem, né? O pessoal do grupo aí que me acompanha. Eu nasci numa família protestante, meus pais, meus avós, até os meus bisavós, parte dos meus bisavós eram protestantes, são todos da Igreja Batista. Eu passei minha vida toda na Igreja Batista e só fui à missa pela primeira vez em 2013, quando eu já tinha 47 anos, né? E desde então eu sou católico. Mas eu me lembro, quando eu era muito jovem, em 1978, não é? Mais de 40 anos, eu tinha 12 anos de idade, e eu me lembro do dia em que o Papa João Paulo II foi escolhido Papa, 16 de outubro de 1978, Jornal Nacional. E o Papa João Paulo II fez um discurso, e no discurso, em italiano, ele fala: Maria, Madre de Cristo e della Chiesa. Maria, Mãe de Cristo e da Igreja. Eu tinha 12 anos, eu ia todos os domingos à Igreja Batista, na minha cidade, Tapetinga, e eu achei muito estranho o Papa falar Mãe da Igreja. Obviamente, eu passei a minha vida toda sem entender o que é isso. Mas Maria é sim a mãe da igreja, porque ela é a mãe daquele que fundou a igreja. A igreja existe porque Cristo veio ao mundo para criá-la, e Maria gerou Cristo no seu útero, que se opõe ao fruto da árvore que Eva e Adão comeram. E ela estava com os apóstolos na hora da criação da igreja. E ela conhecia Jesus muito mais do que os apóstolos. Pelo amor de Deus. Maria passou 30 anos com Jesus dentro de sua casa. Os apóstolos passaram 3 anos. Quem vocês acham que catequizou os apóstolos nesse tempo? Por isso Maria é, como diz o Papa João Paulo II, Madre de Cristo e della Chiesa. Então é isso, meus caros. Era essa a ideia que eu tinha de falar com vocês, era esse papo que eu tinha de bater com vocês sobre a participação de Maria
no processo de salvação. Uma participação ativa, uma participação importante, uma participação relevante, uma participação de respeito. E por isso nós temos Maria como Santíssima. Não a adoramos, não a colocamos acima de Cristo. Mas abaixo de Cristo ninguém é maior do que ela. Preste atenção. Olha como nós vamos olhar para Maria. Se você olhar para Maria do ponto de vista de Deus, ela é uma criatura de Deus. Deus a criou. Mas se você, ser humano, olha para cima, ela é a mais perfeita das criaturas. Ela não está acima de Deus, mas abaixo de Deus, repito, não há ser humano mais perfeito. Não é? Então, existe um movimento, eu estou prometendo terminar, mas agora eu termino. Existe um movimento de teólogos católicos, de pensadores católicos, que pedem à igreja para colocar como verdade de fé o título de Maria como corredentora. Corredentora, ou seja, redentora ao lado de Cristo, dada a grande importância que ela teve no processo de salvação. No entanto, a igreja, apesar de ser provocada há mais de 70 anos, a igreja ainda está maturando e pensando e pensando e pensando, e ainda não colocou isso como verdade de fé, embora nós possamos pensar dessa forma de Maria como corredentora. Esse é um assunto para a gente discutir outro dia. Pessoal, muito bem, veja que o Google está nos dando mais minutos aí, mas vamos parar aqui, senão o vídeo fica grande até para a gente subir para o YouTube. Mas foi muito bom, gostei da participação de vocês e foi muito legal. Eu também li aqui, aprendi muito e vamos adiante, tá certo? Amanhã a gente vai ter a live da Bíblia, tá bom? Sobre aqueles textos lidos. Mas fiquem com Deus e que Maria nos ensine, que Maria interceda por nós e que Maria seja a nossa mãe, porque ela é mãe de Cristo. Se Cristo a quis por mãe, com mais força devemos tê-la também por mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.